história tem isso aqui. 1975, pessoal, estou aqui com uma figura maravilhosa, um ser humano espetacular, Mário Pacheco, pesquisador, produtor cultural, um poeta em geral, um homem que ama a música, ama as artes, e eu estou aqui na casa dele, que na verdade é um grande museu. E eu estou com esse disco aqui, gente, porque este disco aqui, da década de 70, mas que o Mário Pacheco ele adquiriu em 1975, foi com esse disco que ele começou o seu Museu do Rock aqui no Guará 2, na sua própria casa, quando ele tinha 11 anos. E nós estamos aqui hoje comemorando 50 anos desse Museu do Rock aqui com Mário Pacheco. Grande Mário, obrigado por nos receber aqui, meu irmão. Tudo bem com você? Eu queria começar dizendo assim que o João Del Negro é um grande ensaísta. Seus artigos refletem uma posição política que ele também tem há 50 anos. Então, há 50 anos de ato político e eu de ato despolitizado. Aperte a mão aqui, companheiro. Seja bem-vindo. Vamos à luta, companheiro. A luta continua. Então, nós temos aqui os Beatles, né? Os Beatles eram uma figura onipresente em toda a cultura no mundo ocidental, no ano de 1975, né? Basta você voltar lá, você estava ouvindo My Love, você estava ouvindo Stand By Me, e por aí vai. Mas eu não sabia nada disso, eu só sei que quando eu vi a efígie daqueles 4 garotos cabeludos, eu falei, quero ser um deles. E se tornou um deles? Bem, eu falo que às vezes eu sou o quinto Beatle, né? Mas esse pessoal que não queima fumo não entende essa figura de linguagem, o Billy Shears, tá? Que é um personagem imaginário, que vários fãs dizem que ser Billy Shears. No meu caso, eu ainda visto essa psique, tá? Isso me ajuda muito quando eu estou escrevendo, eu viro Bukowski, eu queria ser Fernando Pessoa, mas eu não tenho essa capacidade. Ou Eluá, como a gente viu lá na Olha, eu não o conheço muito, mas ele está aqui em mim, na cova do surrealismo. Então ele é sempre um poeta muito importante, eu não posso falar do que eu não sei, mas eu me lembro dos últimos dias dele, quando ele estava em frangalhos e ele tinha que ser transportado. Quer dizer que até o último dia da vida dele, o último suspiro, ele foi importante. A mulher não o abandonou, que é a Gala, que ficou mais conhecida como a Gala de Dali. Mas o papo é Beatlemania! Big Boy vive, Arnaldo vive, Arnaldo Batista, Raul Seixas, Tom Zé, por que não? Jorge Malco. Hoje o cara veio e me falou de Walter Franco. Aí nós falamos que é uma questão de revolver, de manter a espinha ereta. Exatamente. Então, isso que o próprio Mário está trazendo aqui é um pouco do que ele me mostrou. Nós passeamos, cheguei aqui na casa dele, marcamos cedo, chegamos aqui e ele falou, não, para aí, vamos andar. Ele foi me mostrar o jardim, ele foi me mostrar o palco, você vai falar daquele palco lá. Ele foi me mostrar todo o acervo que ele tem aqui, muito rico, muito disco de rock, muita coisa rara, muita coisa estrangeira, com a qualidade excepcional, muito livro, muitos quadros. Depois nós vamos fazer um passeio em outro momento com ele aqui para mostrar o seu acervo, o seu museu. E me impressionou muito. Mas eu queria que você começasse dizendo o seguinte, a sua paixão pelo rock, tudo isso que tem aqui no ambiente que você vive, que é a sua casa e é seu museu. Vamos começar por aquele palco que você me mostrou lá. Aquela história daquele palco. Eu vou te falar assim, eu acho que a grande experiência é trazer o João Negrão aqui e ele compartilhar comigo de que ele foi em um show do Marco Antônio Araújo em 80, 81. Então, são reminiscência, é o ponto de partida. Isso foi a hora que as nossas almas se tocaram ali, almas gêmeas, e que leva à frente essa produção cultural que ele faz. Aí a gente volta em 1981, o palco foi a entrada para que ele visse onde ele estava, mas a coisa que mais o marcou foi o Jardim das Acácias. Então, o tesouro desse museu aqui, ele é verde, ele está vibrante. Naquele jardim que ele pisou, as patas das capivaras deixam as suas marcas ali. Então, é um movimento ecológico que é da contracultura. Agora, voltando ao palco. O palco, ele andou
sendo carregado, desfilado pela cidade em 81. Era uma atividade teatral e foi ali que os alunos, que foram a primeira geração de fãs do Aborto Elétrico, do Lodo, do Feto Podre, do Marciano Sodomita, toda essa esbórnia cultural veio ali da 508 Sul, que começou a efervescência em 74, em 76, continua até os dias atuais. Então o palco me foi legado, falaram, Mário, você gosta dessas coisas, vai ser um complemento lá, uma pessoa indiscutivelmente, sabe, notória, eu te conheço, eu vejo que você vem namorar o palco aqui todo dia, leva o palco para sua casa. Aí eu falei, você está de brincadeira, é meu? Ele falou, é seu. No outro dia, eu estava lá, que eu sempre tenho uma equipe, né? E trouxe o palco, que são 25 anos que ele gera rock and roll aqui, em média de 500 apresentações. Aliás, né, tem além do palco lá, no seu quintal, aqui dentro da casa, e aqui a gente tem no fundo, e onde nós estamos exatamente aqui, são mais 2 ambientes que a galera do rock se apresenta aqui na sua casa, né? O negócio é o seguinte, nós começávamos na biblioteca quando eu era pequeno, então a biblioteca cresceu, nós tivemos que sair. Hoje, nesse local aqui, quando eu era mais inocente, com mais esperança, a gente fazia aqui dentro de casa. Hoje a gente faz, mas são reuniões controladas de MPB. E tem a churrasqueira ali, que é a boate. Então, por essa casa, em todos os poros, ela tem música. Agora ela foi acrescida pela bossa nova, pela MPB, pelo canto da Marizan, que é a minha, Marizan Fontinelli, que é a minha companheira. Então aqui está rock MPB, mas eu continuo com a mão direita fincada no rock todos esses anos. Nós vamos voltar um pouquinho, que você mencionou o palco e mencionou lá a quadra que era a quadra do Renato, né? Ali do Aborto Elétrico e tal. Mas eu queria que você falasse um pouco, me corrija então aí, né, que eu acho que você tem outra informação, mas que em seguida você fale um pouco sobre a sua vivência, você já como adolescente, em 75 você tinha 11, em 80 você já tinha 16, em 83, 84, 81, 84 você já era Não, eu te falo. Como você viveu isso? Eu quero que você fale como é que foi essa sua vivência. 20 anos eu pesava 52 quilos. A grande diferença é essa, a cabeça é a mesma. Eu fui em Taguatinga. O que a gente fazia em Taguatinga? Eu vou te falar que você sabe disso. Eu andava aquela comercial todinha, onde se trocava vidro de relógio para usar vidro de relógio usado para fazer jogo de botão. Então eu comprava o Correio Brasiliense, tirava a escalação do time lá que saía no domingo e colocava nesses vidros por baixo e jogava botão. Eu estava lendo o gibi. Foi o jornal que aí, Correio Brasiliense! Aí eu tinha vindo de São Paulo e falava assim, mas aqui é muito doido, eles entregam cartas dia de domingo. E aí foi nesse jornal que veio a informação, que eu tirei o primeiro recortes de rock com 11, mas eu já era diferenciado, porque eu era tipo do primeiro ano, tá? E eu já curtia essas coisas. Era só os caras do terceiro ano que faziam festas e traziam os discos. Aí, como eu era mais novo, eu não podia ter acesso àqueles discos que eles traziam, né? Aí eu olhava aquelas capas, aquelas coisas, e eles, não, me dá esse disco aqui. Eu falava, algum dia eu vou ter esse tesouro também. Tá, mas fala da vivência que você teve com o rock de Brasília. Não, essa é a vivência que eu tive. Eu comecei antes do Rock Brasília, eu tinha 11 anos. A primeira coisa que me chamou a ideia foi em 77, aos 13, quando os Mutantes e o Terço vieram a Brasília prestar um tributo aos Beatles. Mas isso foi na vontade, porque da minha família ninguém tinha sensibilidade para pegar e me levar lá no Gama, no show, ou na Associação Banco do Brasil. Então eu tenho essas frustrações. Mas eu falo para você que isso é corrigido, porque eu não tive contato com o rock brasileiro. O rock brasileiro não existia, meu irmão. O que existia foi a grande apresentação de Silvio Brito, aqui no ano, na Facita, em 1976. Ali foi o meu start do rock and roll. Mas eu vou mais fundo na alma, porque minha mãe mandava eu ir na rua Cruzeiro do Sul, em Osasco, no Jardim Rochidale, e eu ia comprar a carne, foi aí que eu comecei a comprar os gibis, um troco do quilo de carne sagrado que meu pai colocava à mesa. E aí, quando eu passava numa loja lá,
eu via uma aparelhagem de baile num salão neológico de ensaio, só que eu nunca vi tocando. Mas eu entrava nesse salão e eu chegava perto, eu chegava a arrepiar da bateria anual, a guitarra lá, eu ficava olhando ali e falei, pô, aquilo é que eu quero fazer na vida. Mas cedo, que eu já falo nesses anos de ouro do rock brasileiro, descobri que eu não tinha ouvido musical, que eu jamais não ia passar além de tocar punheta, mano. Aliás, a casa dele é cheia de instrumento e a primeira coisa que eu perguntei, o que você toca? Ele falou, nada. Eu só gosto daqui. Mas eu quero só trazer duas passagens suas. Uma é que ele mencionou aqui o show do Mutantes, com o Texto, a grande banda de rock progressivo brasileira, o Texto. E eu tive o luxo de, agora, minutos antes da gente começar essa entrevista, essa fita cassete ele tocou aqui pra gente. A gente estava ouvindo. Essa é uma passagem. A outra é quando ele menciona os recortes de jornais que ele comprava, que recebia, e etc., que está aqui no museu dele, gente, é uma coisa impecável de organização e de riqueza de informação. É muita coisa bacana. Ele me mostrou parte dessas coisas. Ele fez um roteiro para mim aqui, ele é bem organizado, né? Fez um roteiro aqui, me mostrou tudo, assim, todas as passagens de fotos, de recortes de jornais, de livros, de discos. Uma miríade. Uma miríade. Ele fez aqui para mim e eu fiquei, maravilhado com essa. A propósito, o seu museu é aberto para visitação? Ô, João, eu vou te falar uma coisa. Aqui, para ficar parecido com Graceland, com seus Rolls Royce, só falta eu morrer e ser como Elvis, enterrado no jardim. Aí, depois da minha morte, vai poder pegar e... João, é aberto a pesquisadores, pessoas sérias, autores, como você vê, eu faço o roteiro. Mas o grande negócio que você estava falando é do primeiro evento do Rock Brasília, que foi a primeira apresentação da Legião Urbana em Brasília, que foi aqui no CAV, e eu fui lá ver o Renato Russo. Aqui no Guará, aqui no Guará, onde o CAV deixou de ser privatizado, foi uma grande vitória da comunidade do Guará, que é a Aguerrida, o Reino Quintas, o Julimar. Então nós estamos ainda com o CAV. A iniciativa privada ainda não nos tirou esse monumento, que é o maior teatro de arena da América Latina. Então, o Renato Russo já era uma figura de culto, entendeu? Ele já era um cara que conhecia os discos, ele já era redil, ele já sabia quem ele era. Eu te falo para você que o Renato é místico, que vem de cartas de tarô, que eu não conheço, não me meto, mas ele já fez uma leitura de mim. Quando ele me passou o manuscrito, ele falou, eu sei quem é você, e que isso vai pegar e lhe ajudar muito. Ele me deu uma carta de navegação do museu. Aí eu te falo, vem gente, não é só do Brasil, amiga, do mundo todo vem aqui para eu contar essa história do Renato Russo. Aí quando eu digo, eu fui um dos primeiros caras da imprensa alternativa que pegou e entrevistou o Renato Russo. Aliás, tem um manuscrito aqui, ó, no museu. Ele me mostrou bem guardadinho, limpinho, organizadinho. Que coisa linda. Aí eu te falo, isso, volta e meia, sai na mídia, e eles pegam e falam que eles que têm, falam que o cara tinha mania de fazer um livro de listas, de fazer aquelas coisas. Mas você viu com seus olhos que a terra onde comer, que o manuscrito está lá no meio das minhas coisas, que não é xerox nem nada. Aí o Renato Russo, ele pega de doido e vê se o cara é doido, né? Eu acho que está na hora desse telefone tocar, que você está esperando alguém importante vai do além. É do além. O Renato Russo pode ser Renato. Renato Russo. Renato. Alô, mestre. Alô, Manfredini Júnior. Aqui é Mário Pacheco com João Del Negro, falando daquela vez que você veio aqui no Guará, que o seu pai te trouxe. Fala que eu mandei um abraço aí. Olha, a Marizã está dizendo que te ama, pô, que ouve todo dia, 4 estações. O João Negrão aqui reafirma que você é antifascismo, grande poeta. Beijo no coração. Eu esqueci de dizer que tem uma fala dele muito interessante, que é muito atual, do antifascismo, muito bem lembrado. Olha, esse pessoal distorce, a própria família dele distorce com um lero-lero. Não sei, ele não está vivo. Ele deixou claro o terror dele pela hierarquia. Ele foi o exemplo de romper todos os limites. Por
favor, respeite Renato Russo, rapaz. Exatamente. Foi o nosso grande poeta e o nosso grande filósofo, o nosso Grande amigo. Grande amigo. Esse pessoal do rock de Londres, de São Paulo, não sabe de nada. Renato Russo era como eu, como você, que ele tinha que dar aula de inglês, ele tinha instrumentos nacionais, nada disso que ele é diplomata, que tudo caiu do céu. Era classe média alta, num Brasil sonhador, meu amigo, que vem de Jango, de João Goulart, de JK, antes dessa coisa. O pai dele era de carreira, ele viajava hacia os Estados Unidos. Nós tínhamos um plano de igualdade aqui, de não ter cercas, do morador morar no plano piloto. Só que a economia degringolou, cara. Foram 20 anos de ditadura militar, meu amigo. Aí você fica pensando que o Renato Russo era um burguês. Leva engano, camarada. Abre o olho, reinventa-te. Vamos aproveitar o gancho de Renato Russo, Legião Urbana, rock dos anos 80. Como está o rock dos anos 2000 do século XXI? Aliás, dos anos 20 do século XXI. O rock Brasília é Cida Carvalho, grande poetisa, sarau psicodélico, uma nuvem cigana no Planalto que dá energia a todos esses músicos das grandes bandas. Tem lá o Dom Ticones, na Asa Norte, tem o Marçal, tem o Célio de Moraes, o Thiago Rabelo. Cara, tem o pessoal das antigas, que cada dia está Continua mais aí, exímio. né? Não, os bares estão aí, o Mundo Vivo, camarada, o Sesc, Matusquela está aí, Alvo de Puto. Brasília nunca deixou de justificar a sua condição de grande criadora de rock no Brasil, de grande celeiro e sempre com tributo a Raul Seixas, shows internacionais. O Terço está vindo aí agora comemorar 50 anos do Criaturas da Noite. Eu estarei lá. Por favor, Sérgio Heinz, me manda aí a credencial. Vou lá também. Ele também é nosso convidado. Estaremos lá com o maior prazer. A gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Quero pedir você que está nos acompanhando aqui pelo canal da TV Multirum, que é do Multirum Instituto da Cultura, que se inscreva aí no canal. Dá o like, curte. Exatamente, curte. Nos segue. E compartilha essa entrevista maravilhosa aqui com o Mário Passi. E ai de você, se você falar que eu não fui maluco. Beleza, inclusive. Gente, eu vou pedir você para deixar suas considerações finais. Rapaz, eu odeio esse negócio Acabou. de considerações finais. É assim. muito formal, Eu quero né? balbúrdia. O país está uma balbúrdia, graças a Deus. Camarada, um momento... Mas antes disso, peraí, eu quero que você fale, porque ele selecionou aqui algumas coisas aqui. Né? A gente vai tirar aqui o nosso telefone. Esse aqui é um dos pôsteres da história do rock, que é lá no Mac Club, que é o Pete Townshend, que você vê, cara, que tem marcas aqui. Aqui nada é para a posteridade, a gente usa como decoração para exprimir as emoções. Então, é esse tipo de material que você vai encontrar aqui nas paredes. Esse outro aqui é um clássico do Dead Kennedys. Quer dizer que a gente não é tão reacionário quanto o Dead Kennedys. É um pôster dele. E aí você chega aqui... Eu jamais pensei da Sun Records, a gravadora que revelou Elvis ao mundo. Eu tenho um Great Balls of Fire do Jerry Lee Lewis, que deve ter visto de uma jukebox americana. Jamais pensei em ter isso. Esse 10 polegadas de Hendrix, a minha filha foi aos Estados Unidos, pegou os últimos dólares dela lá na era do Lula, em 2008, trouxe esse disco de Natal para mim. Então, amigo, da vida eu quero mais dias, porque no rock eu já tenho tudo. Muito bom. Então, quero pedir para você se despedir do nosso público. Antes, só um minutinho, quero agradecer a nossa grande, querida, maravilhosa primeira-dama do Museu do Rock, nossa Marisane Fontinelli, que está aqui, que nos ajudou na técnica, ajudou nos efeitos especiais e no enquadramento aqui. Sensacional, Marisane. Beijo, muito obrigado. Agora a palavra é você. O sucesso do homem se deve sempre ao fator da mulher. Isso está escrito nas estrelas. E do amor também, porque eu não sou homerótico. Outra coisa que eu falo é aquela história da fita do show de Rick Wakeman em Goiânia, em 81. Isso é história para outro episódio. Muito obrigado. Obrigado você, obrigado
Obrigado a Deus, lógico, obrigado a você, obrigado aos dias maravilhosos, obrigado a todos, obrigado aos Beatles, obrigado ao meu pai, Ivan, minha mãe Lourdes, minha irmã Kelly e os meus animais. Obrigado pela oportunidade. Você mencionou assim, mais um episódio do Rock. Vou fazer uma sugestão para você. Por que a gente não faz aí quinzenalmente, mensalmente, um programa aqui na TV Multirum? Sim, Episódios do Rock. Tem gente que vem Inclusive, aqui. tem convidados. Sim, tem gente que vem aqui e fala de levar isso, e eu acredito que não acontece, porque a vida é muito corrida. Mas agora, quem propôs isso, e a primeira pessoa que você vai entrevistar é o Magu Carta Branca, o vocalista do Sepultura. Tá vendo, Magu, como você é importante? Nos finalmente, o seu nome sai. Com a inspiração do Magu Carta Branca, o libertário. Perfeito. Meu irmão, muito obrigado, tá? Valeu. Foi muito boa, foi excelente, tudo. Né? O primeiro tour que ele fez comigo aqui no seu quintal, na sua casa, no museu, e essa entrevista excepcional aqui com o Mário Pacheco. E agradeço a você que nos acompanhou aqui no nosso programa Almanac Multirum, e a gente volta no próximo sábado com mais uma entrevista aqui na nossa TV Multirum. Beijo e abraço para todo mundo. Que bom, hein? Não sei, mano. Foi ótimo. Não viu? Você não gostou? Não, eu quero ver o finalmente.